Trayectoria, respaldo y confianza. Este espacio lo presenta Ajax, representante exclusivo. La magia de Proyac, la magia de la televisión, pero principalmente la magia de una sonrisa que se ve antes que cualquier cosa. Nuestra entrevistada de hoy, que nuevamente en este ciclo, Cruzando Fronteras, en Brasil, en Río, en Proyac, Camila Pitanga, en pantalla sí está todo Uruguay mirándote, porque recién comenzó en Uruguay Babilonia, Mujeres Ambiciosas. Sí. Incrível, Mulheres Ambiciosas. Mulheres Ambiciosas se llama así. Pues ella fue enamorada de Antônio, apaixonada por él, e agora você está fazendo Velho Chico com ele, que você é a filha dele. Sim, sim. Então, a filha que ele rejeita um pouco, né? Então é a filha que está lutando pelo amor do pai. É bem bonita a trajetória. É ele que fez uma opção, né? Ele é um advogado que era da época da contracultura, da Bahia cosmopolita, da Bahia efervescente culturalmente. Esse homem acaba virando um coronel, acaba se, de uma certa maneira, sabotando, né, a sua vida interior. E aí, a reboque disso, ele não aceita um pouco da individualidade dessa menina, dessa filha, mulher, que tem uma voz ativa. Mas essa mulher, que tem tantas diferenças, ama esse pai. Então, dos conflitos que existem importantes da trama é essa busca por esse pai do passado. Hoje mesmo eu gravei uma cena bem tocante a respeito disso. Ficas muito mobilizada? Sim, fico. Fico porque são todos os artistas que estão envolvidos nessa novela, me encantam, eu admiro profundamente. A gente está num trabalho que tem uma maneira, uma alquimia, uma maneira de estimular a gente muito diferenciada. Então, não são tantos aspectos que me encantam nesse trabalho, mas acho que o princípio de alquimia de pessoas que têm trajetórias tão diferenciadas. Zezita é uma atriz que tem mais de 70 anos, que é do Nordeste, sim, tem um currículo incrível de repertório de teatro, está aqui com a gente estreando, da mesma forma como o Lucas, que é um rapaz que tem nem 18 anos, também está estreando, e todos assim com uma força, com uma voracidade, oportunidade de mostrar o Nordeste brasileiro para todo o Brasil, se deixar o Brasil ficar muito voltado para Rio, São Paulo. Sim. Então eu acho que tem muitos aspectos que me alimentam, assim, o orgulho de fazer parte dessa novela. Como eras de menina, Camila? Porque te imagino uma menina como alegre e sorriente. Uma menina moleca, uma menina que brincava como quase um menino. Eu não era aquela menina mocinha, arrumadinha, de rosa, pelo contrário. Eu era uma menina moleca, toda lanhada na perna, que gostava de brincar com meninas, tanto quanto com meninos, quanto com os bichos, quanto brincar sozinha. Muito livre. Fui educada praticamente pelo meu pai, né? Meus pais se separaram eu era muito jovem, e meu pai é ator, então isso me deu, essa separação tão recente, me deu também uma autonomia, uma responsabilidade, também era dona da casa. Ao mesmo tempo que eu era bem criança, que eu brincava, que eu tinha essa liberdade que eu acho que de quem mora mais no interior, não é interiorzão, mas é Jacarepaguá, que é até esse bairro onde tem o Projac, é um bairro mais afastado, não é Zona Sul, que é tão urbano. Estamos aqui na grande cidade, no Rio de Janeiro, mas tem um aspecto mais de cidade pequena, de poder brincar na rua, de você conhecer todos os vizinhos, das crianças frequentarem as casas. Isso foi muito gostoso. Tens irmãos? Tenho um irmão, meu irmão. E também morava com vocês? Sim, meu irmão, o Rocco, ele é ator também. Ele é ator? Sim. E foi uma escolha ficar com teu pai? Ou foi... Não foi uma escolha nossa, foi uma necessidade que eles entenderam que era melhor para
minha mãe não tinha condições de criar a gente. Então, foi algo consensual, foi algo que ela abençoou também. Meus pais se dão super bem, meu pai se casou novamente, minha mãe também, e tem uma relação de reciprocidade, de amor que eu acho que considero raro. Eu também tenho assim com o pai da minha filha. Nós nos separamos e nós somos grandes amigos. Tenho o maior orgulho de falar isso. Es que es un orgullo porque no es lo común. Não é, No es lo más infelizmente. frecuente. ¿Estuviste mucho tiempo casada? Sim, 11 anos. 11 años. É. Tienes uma filha. Tenho. Na verdade, duas. A Antônia, que foi fruto desse amor, de 11 anos de casamento, mas a Maria Luísa, que é a filha do primeiro casamento do Cláudio, do pai da minha filha, eu considero como minha filha também. Ela tem 18 anos agora e é uma jovem mulher que eu admiro, que está morando de novo comigo desde o ano passado. Ai, que lindo. E eu me dou bem com a mãe dela. E é isso. Que modelo familiar é esse que temos, né? Não é aquele só papai, mamãe, filhinho. Eu acho que... y desquito y peleo y los filhos quedan en un lugar como extraños. Pois é, acho que não. Acho que eu fui cria já de um modelo não tradicional, que eu fui educada por um homem, ator, né? E agora com a minha, também não acho também nenhuma aberração, nenhuma coisa diferente. Acho que o princípio da família é o princípio do amor, não é? E isso sobra na gente, graças. That sunshine in my pocket, got that good soul in my feet. I feel that hot blood in my body when it drops. Ooh, I can't take my eyes off of it, moving so phenomenally. Come on, like the way we rock it. Vamos a volver a Babilonia, Mujeres Ambiciosas. Vamos. Tem algo que ver com tua infância também, não? Ah, você está falando do fato de eu ter morado no Chapéu Mangueira. Sim. Sim, claro. Esse repertório eu tenho o maior orgulho de falar, esse repertório de vivência, né, de experiência. Tenho o maior orgulho, eu morei em Jacarepaguá a maior parte do tempo, mas quando meu pai começou a namorar a Bené, que é a atual mulher dele, eu comecei a fazer teatro. E Jacarepaguá é mais distante do Leme, onde é o Chapéu Mangueira. Então eu fui dormindo de vez em quando na casa do Bené. Quando eu me vi, eu já estava de mala e cuia lá. E fiquei quase 2 anos morando no Chapéu Mangueira, que é um morro tradicional aqui, uma favela tradicional do Rio de Janeiro, das mais antigas. Não é a mais antiga, mas é uma favela bastante conhecida pelos bailes de música que tinham, principalmente nessa época que eu morei. E tenho um carinho enorme pela essa vivência que acabou sendo aproveitada na história da Regina. Por isso eu tento construir um futuro melhor para mim e para minha família. Regina, você estuda tanto, trabalha, cuida de mim, do seu irmão. Tem que viver também, filha. Nunca me afastei do que eu acredito. Bueno, a historia de Regina, ya te digo, tiene a todo el mundo como muy a la expectativa. Mas a Regina, definitivamente, ela está no lado do bem. Eu não preciso esconder, eu não estou dando spoiler para os espectadores. A única coisa que se nota é que luta por la justiça. Sim, uma mulher empoderada, uma mulher que tem também um caráter mais explosivo, o que eu acho que a enfraquece, né? Porque ela é uma mulher muito impulsiva, mas por um lado é uma mulher também que não abaixa a cabeça, que eu acho que representa boa parte de um modelo de mulher feminino que é um pouco arrimo de família, que tem que sustentar mãe, filho, irmão, e tem que dar conta da vida, das dificuldades, ser mulher, pobre, negra. É um arquétipo bastante comum aqui no Brasil. Os ascensoristas dessa clínica usam roupa branca muito chique. Engana-se. Os elevadores daqui são automáticos, não precisam de ascensoristas. Os médicos e médicas dessa clínica são muito educados. Mas provavelmente você não conhece esse tipo de tratamento, né? Há algum momento de tu vida que você lembre como algo que é antes e depois, algo que faz clique, que aconteceu algo que mudou algo para sempre? São muitos cliques. Eu acho que o clipe da maternidade, acho que o fato de eu ser mãe é um clique fundamental na minha vida, formador de uma nova Camila, que está aí se reinventando, porque com criança, né, a cada etapa da vida do nosso filho a gente tem que se reinventar um pouco, a gente se repensa o tempo inteiro. Meu pai sempre falou isso. E hoje, como mãe, eu entendo na carne, na alma, o que ele queria dizer, no sentido de aprender com os filhos, de se repensar com os filhos. Acho que um antes e depois também foi quando eu escolhi a minha carreira, porque eu comecei muito cedo a trabalhar. Eu comecei a trabalhar, eu tinha 15 anos. Uau. E
E não era exatamente uma escolha, né? Com 15 anos você tem uma oportunidade, você abraça aquilo, mas aquilo não é... Pelo menos eu não tinha essa certeza ou essa confiança de que era essa carreira que eu queria abraçar para a vida inteira. Não era um sonho? Não era. Ser madre, sim. Era sim, um sonho. Sempre foi. Esse era um sonho. Sempre foi. Mas eu achava que eu ia ser advogada, que eu ia trabalhar talvez pensando um pouco pela formação que eu tenho com meu pai, pelos direitos humanos, eu tinha essa coisa de ser advogada. E quando eu escolhi a minha universidade, eu acho que ali, assim, eu também trabalhei e fiquei conhecida muito nova, muito jovem. Então, quando eu escolhi a minha carreira, fazer uma formação, aí foi diferente. Foi assim, não, vida, você até então tinha escolhido que eu seria isso aqui. Agora sou eu que vou responder me formando, me fortalecendo, né, me formando da melhor maneira possível. E demorei muitos anos já a me formar na universidade porque eu já trabalhava e corri o risco de ser jubilada, de perder, mas deu certo, me formei. E é um legado que eu levo para a vida toda. Escola, não só o conhecimento, né, que eu acho que é tão importante, mas também os encontros, né, os meus amigos de universidade. Isso deu uma base. Eu me formei em teoria teatral. Eu já trabalhava em televisão, mas eu fui para a teoria teatral, que é um campo que, em tese, as pessoas dizem, mas por que você está fazendo teoria? Né? Você já está na prática. Eu falei, não, mas pensar é praticar também. E como eu queria muito fazer teatro, demorou um pouco para eu me atualizar, assim, de encontrar a minha turma. E hoje eu faço parte de uma companhia, a Companhia Mundana de Teatro. E me sinto mais conectada com isso que eu plantei lá atrás, quando eu escolhi a minha formação acadêmica. Moça do corpo dourado do sol de Ipanema, o seu balançado é mais que um poema. Una fortaleza tuya seguro que es tu sonrisa, porque es algo que en serio como que llama mucho la atención. ¿Cuáles serían las fortalezas que você considera que tem as debilidades? Eu acho que o tempo é uma boa fortaleza para elaborar a vida, para pensar as coisas. O amor que eu vivo através da minha família, através do meu amor com o meu namorado, o amor que eu tenho pela minha filha. Eu acho que o amor ele é uma fortaleza, uma proteção. Ela não é a única proteção. Acho que as amizades, as escolhas, quando você se afirma nas escolhas, também elas acabam criando um legado que também dizem sobre você como uma fortaleza. Enfim, estou elucubrando aqui o que seria. Está bem. E as debilidades? Coisas que você ainda quer trabalhar mais com você? Ou... Um poço de fragilidades. Acho que eu acho que eu empadeço ainda disso, de um padrão de exigência, às vezes muito atropelador. Assim, às vezes eu sou exigente demais, dura demais comigo, com os outros. E isso ainda é um obstáculo da minha personalidade, ou das minhas defesas, né? Mas estou aí desde os meus 19 anos fazendo terapia, que tem me ajudado um pouco, ainda caio nos meus vacilos. Mas eu acho, ao mesmo tempo, o tempo, como eu falei antes, né, como fortaleza, ele é interessante porque também ele faz a gente aceitar as nossas falhas. E eu estou citando explicitamente uma entrevista que eu vi do Ricardo Darín, que eu acho um ator super interessante, uma pessoa, não conheço pessoalmente, mas todas as vezes que eu leio entrevistas dele me ilumina muito, onde ele falava disso. Uma persona grandiosa, super linda. Não é? E é um cara que ele falava isso, que ele se perdoa, ele sabe que ele pode errar e que ele pode corrigir, refazer os erros. Então, claro, a gente não quer errar, eu não quero ser atropeladora de ninguém, mas ao mesmo tempo eu também aceito que eu tenha falhas e que eu posso... Por quê? Porque o melhor é você saber que você pode voltar atrás, que você pode repensar aquilo. Então, essa liberdade isenta você de sair do terreno da culpa, que eu acho que é um filtro ruim para a vida. A culpa é um filtro que te empobrece, que te deixa arraigada, presa no passado. Acho que quando você sabe que você pode refazer, ou seja, você sabe que o futuro
tem uma perspectiva de transformação, sempre, de possibilidades, inúmeras possibilidades. E conseguís viver desde esse lugar? Sim, sim. Não é, não é solução para tudo. Eu sofro e temo e muitas coisas, né? Mas entender que não há uma verdade, que não há uma coisa que se consolide e que ela tenha que ser para sempre. Saber que a gente pode mexer na vida, que a gente pode também dançar a vida, se compreender de outro lugar, porque às vezes nem é uma grande mudança, às vezes a mudança é aqui dentro. Te dá outra liberdade emocional. Sim, uma liberdade de se aceitar e de aceitar o outro, né? Acho que não é só um movimento para dentro, é um movimento para fora também, de aceitar as diferenças, de aceitar aquilo que no outro aparentemente não é tão interessante, mas que, puxa, que se você olha de um outro lugar, você vê que ele também pode ter um outro sentido. Um pouco por aí. Segui o caminho que minha família escolheu para mim. E agora, tantos anos depois, estou de volta a Grotas do São Francisco ao lado do meu marido, Carlos Eduardo. Agora foi só andar por essas terras de novo que as lembranças do passado ganharam vida. Cedo ou tarde eu vou me reencontrar com o santo. Que saudade que eu sinto. Quais são os valores mais importantes que le queres transmitir a tus filhas? Liberdade e respeito. Respeito a si própria e respeito ao outro. Quais han sido tus maestros de vida? Eu acho que ter lidado com a ausência da minha mãe na minha formação a partir dos 12 anos, ele foi aquele problema, é aquela dor, mas também que te põe para se organizar de uma outra forma no mundo, né? E não é, essa é uma dor que milhões de pessoas vivem quando os pais se separam, quando você tem, né, você não perde o cotidiano, a rotina de um deles, né? E isso é uma marca. Mas ao mesmo tempo eu tive o afeto profundo do meu pai, essa história de vida, né, do meu pai é de muito amor e de muita superação, né? Então isso também me trouxe um repertório de força, de luz. E até eu entender que esse buraco poderia também ser uma força, poderia me estruturar de uma outra maneira. Então, talvez, mas esse é um buraco que me fez me estruturar de uma outra maneira, de uma série de outros buracos. Coisas que talvez eu nem tenha tanta consciência, mas que nos fortalecem. Te fortalecen y te hacen saber cómo reaccionar frente a situaciones de la vida que quizá para otras personas no sepan cómo, e isso te hizo desde chica fortalecerte. Sim, porque no caso, assim, eu virei a mulher da casa, eu virei muito jovem, né? Meu pai se separaram, eu tinha 12 anos. Então, muito jovem, eu tinha uma responsabilidade, tinha um cuidado com a casa, com a vida da gente, que não era comum para as meninas da minha idade. Todas tinham uma coisa um pouco mais organizada. Mas, ao mesmo tempo, falo isso, tem uma grande maioria de jovens, mulheres, aos 12, 13 anos, que vivem situações muito mais difíceis do que essa, simplesmente de terem pais separados. Tem gente que não tem que comer, tem gente que não tem possibilidade de sonhar, tem gente que não tem uma escola. Então, eu me sinto bem protegida, assim, mas, claro, isso me marcou e isso me fortaleceu também. ¿Te consideras una persona entregada, abierta o sos de poner como uma barreira e protegerte? Não, eu sou muito aberta. Às vezes eu acho que eu sou aberta demais. Demais. Sabe, meu coração é aberto, é bem fácil de entrar nele. Não desconfio da vida nem das pessoas. Eu sempre espero o melhor. E nem tive tantas decepções para poder achar que deveria ser diferente. Eu acredito muito no ser humano, não sou ingênua, sei que as pessoas todas, mesmo as que eu amo, elas têm aspectos que não são os melhores do mundo, mas é isso, a vida é isso, né? Você tem que saber lidar com a diferença, saber lidar com o que eu já falei isso, né? Com o que não é o mais auspicioso e aprender e lidar e jogar. Camila, y el hecho de que tus pais se hayan separado, ¿te influyó en algo en tu vínculo posteriormente con los hombres, en tu relacionamiento? Não, pelo contrário. Meu pai é um homem amoroso, um homem lindo. Eu tenho sorte, eu só tive homens na minha vida muito sensíveis, muito amorosos. Eu amei e fui amada.
eu tive sorte. Aí eu não posso reclamar. No tenés nada para reclamar. No tengo. Seguramente muchos de los que están olhando están desilusionados de que tenés un enamorado porque... Não, eu sei, e assim, eu me separei, fiquei um tempo solteira e realmente, assim, acho que a média, pelo menos vou falar do Brasil, de homens que têm, assim, uma maturidade, um desejo de comprometimento, um envolvimento, não sei, me parece ser menor do que das mulheres. Pelo menos são as mulheres normalmente reclamam por aqui. Não sei como é no Uruguai. Do que o homem tem menos compromisso. Sim, sim. Sim. Sempre o homem é como um pouco mais imaduro. A questão também não é só de ser imaturo. Acho que tem uma questão de uma formação machista mesmo. Né? A gente está falando de homens que não respeitam as mulheres, que entendem a mulher num lugar assim que não é que nós mulheres, pelo que a gente já viveu, que já nós conquistamos, pelo que a gente já conseguiu avançar. Então aí fica essa diferença, entende? Que não é só... Que, claro, tem a ver com uma maturidade do tipo de posicionamento que você pode ter em relação, né? Em relação a um relacionamento amoroso. Sim, eu acho. Sim. Eu sou otimista, mas a gente ainda tem, pelo menos aqui na realidade brasileira, a gente ainda tem marcas muito delicadas, assim. A gente está falando de feminicídio, de mulheres que são mortas, mulheres que são violentadas, mulheres que não têm tanta autonomia, mulheres que ganham menos. Isso não é papo, não. Isso é real. É real. Isso é real e é uma realidade muito dura, muito difícil. E se você é negra, se você é pobre, Maria, é muito mais complicado. Então ainda tem uma disparidade sabe, do que a gente pode conquistar enquanto sociedade. Porque eu acho que isso não é uma questão que... Não é pela defesa da mulher, é pela defesa de uma sociedade melhor, para que a gente viva melhor. Por isso que eu adoro quando o Mujica fala, questionando o esbanjamento, quando ele fala, eu adoro a palavra que ele usa, esbanjamento. Porque não é o consumo, é quando você consome demais, é quando você vai além do que você necessita, é quando você vai além do respeito ao outro. Quando você não olha para a mulher, você não está olhando a si próprio, porque você não está olhando quem somos nós. Então, eu acho que não é uma questão que converge só numa defesa dos direitos da mulher. Sim, mas por quê? Porque desejando que essa igualdade crie uma harmonia que vai ser proveitosa para todos, homens e mulheres. Sim, para uma sociedade melhor em todo. Exato. Tô bem. Deixa eu ver isso aqui. Não, pode deixar. Não pode deixar, não. Deixa eu ver. Me deixa embora. Melhor ir embora. Eu solto se você ficar. Eu não vou deixar você ir embora. Camila, o que te gusta fazer quando está sozinha? Às vezes fazer nada. Consegue fazer nada? Consigo ficar, olhar, contemplar, ficar com os meus cachorros. Você gosta de dar um cheiro? Sim, eu tenho 2 cachorras. A vezes conseguir não fazer nada é difícil. É difícil, é raro. Mas para as pessoas que Mas é uma luta, é uma busca. Mas é também uma realidade. Às vezes eu consigo parar, porque tem que parar. Parar para meditar, para respirar. Isso é uma conquista dos últimos anos, não é uma conquista de sempre, que é respeitar o tempo do silêncio, o tempo de pensar as coisas, de respirar as dúvidas, os medos. É uma das coisas mais sábias, o silêncio. Sim. E o tempo. Não todo mundo consegue. Nem todo mundo pode, tem esse privilégio, mas mesmo para quem pode, no tipo de sociedade que a gente vive, tudo acelerado, é tanta informação, é tanta competição. A busca é essa, né? A busca é de tentar voltar a alguma coisa mais natural, voltar à natureza, voltar olho no olho, voltar como uma maneira de você se recuperar, de você voltar ao simples também, né? Como uma necessidade de sobrevida também, eu acho. O que te queda como sonho daqui a curto prazo? Eu queria muito consolidar minha trajetória no teatro, realizar projetos,
ser empreendedora dos meus projetos, poder apresentar um projeto aqui mesmo na Globo e da mesma forma como eu desenvolvo meus projetos de teatro. Eu tenho muito esse desejo de poder ter colaboração na autoria de alguma obra, sabe? Vamos fazer que isto seja um testemunho para que você consiga. Sim, sim. E ir para o Uruguai. Vamos, sim. Sim. Vamos a hacer... Voltar, né? Sim. Voltar ao Uruguai. Tem que voltar. Estamos já cerrando com pena foi ótimo esa entrevista y con tanto agradecimiento porque acá no se ve que ya es de noche y que ya trabajaste todo el día, igual estás acá con esa sonrisa de siempre. No vamos a adelantar nada, ya sé, no vamos a hablar de mujeres ambiciosas o de Babilonia, pero algo que les puedo decir porque quien vea esta entrevista va a querer saber algo y es imposible que no les contemos algo. Prestem atenção em Marcos Veras, em Igor Agelcorte e Juliana Alves. Prestem atenção, eles vão roubar o coração de vocês. Estaremos todos atentos. Camila, una cosa más que te voy a preguntar. ¿Sos de pensar que todo tiempo pasado fue melhor ou de que o que está por venir vai ser o melhor? Eu quero o melhor, quero que venha o melhor. Eu vivi, olha, eu tenho uma alegria do que vivi até agora, mas que venha o melhor. De aqui, desde el alma, é meu maior desejo para você. Obrigada para você também. Um beijo muito grande e muitas graças. Amor, valeu. Um prazer para nosso programa. Prazer meu. Trayectoria, respaldo y confianza. Este espacio lo presentó Ajax, representante exclusivo.